Então, pessoal, nós vamos iniciar mais uma aula de ciências, tá? Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a classificação dos seres vivos, tá? Ok? Nós já vimos anteriormente as categorias taxonômicas, tá? Uma parte do contexto histórico, né? Em que foi citado Linneu como o pai da taxonomia. Nós vimos também que Aristóteles, lá na Grécia antiga, né, ele já havia montado uma forma de classificar os seres vivos. Tá? Inclusive, o critério que ele utilizou foi, na verdade, organismos que apresentavam sangue e os organismos que não apresentavam sangue. Então, resumindo, a classificação, pessoal, ela é baseada em critérios da evidência, seja ela morfológicas, ou seja, aparente forma, tá, do organismo, que de certa forma compartilham similaridades, tá certo? Mas aí nós vimos no decorrer do nosso capítulo que tivemos uma grande participação com relação a essa questão da diversidade, tá? Já trazida por Charles Darwin, em que já, de certa forma, já ia mais além daquilo que propunha, ou daquilo em que Linneu, de certa forma, já havia dado como informação algumas características. Inclusive, Linneu, ele criou táxons, ou seja, categorias para classificar os organismos. Dentre eles, os principais, né, foram espécie, gênero e família, né? Dentre esses também foram colocados mais quatro, tá? Que foi reino, certo? Filo, classe e ordem, tá? Então, do mais abrangente para o menos abrangente, ou seja, do reino, que é o mais abrangente, para o menos abrangente, que é espécie, nós vamos ter aí, ó, 7 categorias, tá? 7 categorias taxonômicas, que é reino, filo, tá? Olha só, classe, ordem, família, gênero, tá? Gênero e espécie. Então, Linneu ele justamente classificou os organismos baseado nessas categorias taxonômicas, ou nesses táxons, ok? E o que que acontece? Linneu, gente, ele trouxe uma informação de que essa classificação baseou-se num sistema chamado de sistema natural, na qual ele pregava, ele afirmava que os organismos, os animais, eles nasciam, né, eles estavam ali, né, de forma assim como foram criados, eles permaneciam daquele jeito, tá? Morriam, tá? Se procriavam, enfim, não havia variação. E agora, Charles Darwin, ele já traz aqui para a gente uma ideia de diversidade, gente, tá? Ou seja, os organismos, sim, eles nascem, mas os condicionantes naturais, tá? O ambiente, né? Ou seja, os fatores externos e internos contribuíram para uma diversidade ou essa diferenciação dos organismos na Terra. Então, ele já trouxe essa ideia, tá, de diversidade baseado nisso. Ele começou a falar sobre a seleção natural. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso conteúdo, né? Nós estaremos estudando da página 56 a 58, nosso livro didático de ciências, ok? Então, vamos lá ver o que traz para a gente, em caráter de informação, essas páginas, tá? Ou seja, nós vamos estudar hoje a questão dessa constante mudança na forma de classificar, né? Por que que houve essa mudança? Por que que não permaneceu o sistema,
de classificação conforme Linneu já havia estipulado, certo? E é isso que nós vamos ver, essas características, porque que houve essa necessidade de criar uma categoria taxonômica bem mais abrangente, ou classificar em domínio, tá? Vamos ver o que é domínio com relação a nosso conteúdo, beleza? Então, aqui na página 56, gente, ok? Só ampliar aqui, para que eu possa ficar mais visível para vocês, certo? Beleza, então aqui, ó, bem visível para vocês verem aí. Então, classificação dos seres vivos em constante mudança. Então, nós vamos ver aqui, ó, essa constante mudança na classificação dos seres vivos. Por que que se tem essa mudança na classificação? Aí vocês me perguntam, professor Alisson, mas você falou na última aula, no seu último vídeo, na sua última explicação, que para se nomear no organismo, né, utilizou-se uma linguagem que não é mais falada, é uma língua morta, o latim, e que foi escolhida justamente essa língua porque ela não sofre variação para dar nome aos organismos. Isso mesmo, tá? Mas essa constante mudança na forma de classificar os seres vivos se dá mediante, gente, ó, aos avanços tecnológicos que surgiram, tá? Desde 1960 até hoje, porque a tecnologia hoje tem sido uma forte parceira para elucidar ou trazer informação quanto essa forma de classificar, né? Anteriormente, ressaltando, capitulando aqui, voltando um pouco à informação. Na nossa última aula, nós vimos que a forma de se classificar ela era baseada nas características visíveis do organismo, tá? Aquilo que poderia se classificar ou ter como critério para dizer, não, esse organismo ele se parece com esse outro organismo porque, por exemplo, a forma como se apresenta como exemplo uma borboleta, né? Então, as borboletas elas eram classificadas de acordo com o tamanho das asas, né? Com as cores que elas apresentavam. E hoje, não. A forma de se classificar um organismo vai muito além. Desde a observação ocular, com o uso de instrumentos, para ver, por exemplo, as partes, as ligações, tá? Desses organismos, isso eu falo de, por exemplo, insetos, ok? Como, por exemplo, animais de porte maiores têm outros tipos de classificação, mas independentemente se é um organismo grande ou pequeno, hoje, mediante, com a ajuda da tecnologia, nós vemos que a classificação hoje é baseada pelo código genético, ou seja, é feita uma coleta do material, tá, de um organismo, e é feito o sequenciamento genético. Professor Alisson, o que é sequenciamento genético? O sequenciamento genético, gente, nós vamos ver nas séries posteriores, tá? Que é nada mais, nada menos do que um mapeamento, tá? De um código que vai especificar ou que vai caracterizar uma espécie, certo? Mas como assim? Porque o material genético é quem vai especificar uma espécie da outra. Porque não basta apenas as espécies se parecerem morfologicamente, ou seja, a forma, tá? As cores. Depois, eu até mencionei, pode ser que haja exemplos de organismos, trazendo mais uma vez a questão de insetos, que se parecem muitíssimos, tá? Mas que, de certa forma, são diferentes geneticamente. Então, constitui uma espécie diferente, tá?
Então, aqui, ó, nós vamos ver que no início da década de 60, né, a maioria dos cientistas, né, dividia os seres vivos em dois grandes reinos, que é o reino animal e o reino vegetal, as plantas, tá? Então, aqui, ó, agrupar todos os seres vivos apenas nessas duas categorias era bem lógico, né? Mas, afinal, havia diferença entre plantas e animais, né, que nós podemos observar, né? Mas, assim, como eu mencionei, com o avanço da tecnologia, pode-se observar e descobrir características bem específicas, diferentes entre os organismos, tá? Entre os seres vivos. E, com isso, ainda mais com o auxílio, por exemplo, da criação de instrumentos para esse tipo de verificação. Por exemplo, aqui, o microscópio, tá? Microscópio óptico, na verdade, foi uma das primeiras invenções e foi muito útil aqui para a realização desses estudos de classificação, tá? De identificação de organismos vivos, certo? Aí aqui, olha, vai dizer que em meados do século XX, tá? Já com microscópios eletrônicos mais avançados, né, foi possível observar que os micro-organismos apresentavam características diferentes das encontradas em animais e plantas. Então, e aí? Né? Por exemplo, até aqui nós estudamos uma forma de classificação em que organizava em dois grandes reinos, que era o reino animal e o reino vegetal, tá? Mas, com a medida que foi surgindo as novas tecnologias, né, foram se descobrindo novos organismos e que apresentavam características que eram diferentes desses dois grandes grupos ou reinos, tá? No caso, animal e vegetal. Então, daí teve-se, né, sentiu-se a necessidade, gente, de justamente criar novas categorias taxonômicas, ou seja, novos grupos baseados em novos critérios para classificação, ok? Que é o que consta aqui, ó, com tantas descobertas, os taxonomistas começaram a sentir a necessidade de criar categorias, né? Além de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, a partir dessas novas descobertas, né, só lembrando, né, essas categorias foram criadas pelo o nosso grandiosíssimo Carl von Linné, ou simplesmente Linneu, que é considerado o pai da taxonomia. Tá? E taxonomia nada mais é, só recapitulando aqui, né, é um ramo da ciência dentro da biologia que é especializada em agrupar, classificar e nomear os seres vivos. Tá bom? Beleza? Então, aí, pessoal, a partir dessas novas descobertas, com as novas tecnologias, tá? Surgiu justamente essa necessidade aqui, ó, de criar uma nova categoria mais abrangente para esses grupos, que é justamente o domínio, que é a categoria que agrupa alguns reinos. Quando eu falo de reinos, eu estou falando, por exemplo, um domínio ele pode agrupar tanto o reino animal quanto o reino vegetal. Mas por que, Alisson? Existem características em espécies de animais que também existem algumas características que também existem no reino das plantas. Por exemplo, vacúolo contrátil. Vacúolo contrátil é uma organela celular, né, dentro de uma célula, de um organismo, na qual o vacúolo ela está presente só numa célula vegetal, tá? Mas, em compensação, há outras organelas dentro desse organismo que também tem no organismo, na célula de um animal. E aí? Esse organismo ele não é nem vegetal e nem é um animal. Como agrupar? Então, é isso que o texto aqui vai trazer essas informações, tá?
ok? Falando bem minucioso, com riqueza de detalhes, mas atenham ao conteúdo do livro, certo? Para a gente entender o que é domínio, o que é, como é classificado o domínio, tá? Que é classificado em três, tá? Que é o domínio bactéria, o domínio árquea e o domínio eucário, certo? Então, pessoal, domínio, categoria que agrupa alguns reinos e são três os domínios conhecidos, de acordo com a atual classificação dos organismos vivos no nosso planeta, tá? Então, o primeiro aqui é o domínio bactéria, certo? Que inclui as bactérias, seres procariontes, algumas das quais nós vamos estudar só no capítulo 11, tá? Então, tem um domínio só para bactéria. Aí eu vou ter um segundo domínio, ou um outro domínio, que é chamado de arque, domínio arque, ou seja, árquea, que inclui outros organismos procariontes, como os chamados metanogênicos, que são organismos, né, que vivem em ambientes ricos de um gás chamado metano, inclusive bastante inflamável, tá? E que o ser humano, de certa forma, não consegue respirar na presença desse gás, é tóxico, inflamável. Também existem, dentro desse grupo, aqui organismos que são halófilos, ou que vivem em ambientes ricos em sal, a NaCl, ok? E organismos dentro desse grupo que são termófilos. Então, são definições que vai caracterizar, por exemplo, um ambiente para esses organismos. Tá? Nós falamos metanogênicos, eles vão viver em ambientes ricos em gás chamado metano. Os halófilos ambientes vivem em ambientes ricos em sal, e os termófilos ambientes com altas temperaturas, tá? Por volta dos 5 graus Celsius. A temperatura, por exemplo, é da evolução da água, tá? Então, o domínio eucário, ou eucária, que inclui todos os seres vivos eucariontes. Eu falei organismo ou seres procariontes e vi também, falei sobre organismos ou seres eucariontes. Então, existe uma diferença entre procariontes e eucariontes. Mas qual é essa diferença, professores? Os procariontes, pessoal, nós vamos estudar mais profundamente relacionando isso à célula, tá? Que os procariontes são organismos que não possuem, não são multicelulares, são unicelulares, por exemplo, tá? E eles não têm um núcleo individualizado, né? Então, o núcleo, o material genético é disperso em todo um outro material, que é o citoplasma, certo? Com outras organelas. E já os eucariontes, não. Já é mais organizadas, as organelas dentro da célula, certo? Então, já tem um núcleo com um invólucro, né? Um envelope celular, tá? Que vai proteger só a parte do núcleo com as outras organelas. Ok? Então, aqui, ó, as mudanças provocadas pelos novos critérios adotados para a classificação dos seres vivos fizeram com que a categoria reino passasse por algumas alterações, aquilo que a gente já mencionou sobre os domínios. É provável que, com novas descobertas científicas, outras modificações aconteçam. Só ressaltando, com relação a essa nova forma de classificar e organizar, baseada nas novas descobertas de novos organismos vivos com características diferentes e similares ao mesmo tempo de animais e plantas, tá? Mas que precisaram ser agrupados num grupo em específico por conta dessa diferença. Então, os reinos mais estudados pertencem a dois domínios, Eucária, ou Eucária, que é reino animalia, plante, protista e fungo. E funge, né? E o bactéria, reino bactéria.
São esses os reinos que vamos estudar nesta coleção. Então, nós vamos estudar, durante toda essa coleção aqui, justamente o reino eucário e bactéria, certo? Aqui, ó, características do reino animalia, né? Que são eucariontes, são multicelulares, ou seja, eles são compostos por mais de uma célula, tá? Não são capazes de produzir o próprio alimento, uma característica que dos eucariontes não conseguem produzir o próprio alimento, tá? Então, o reino plant são os organismos que possuem a capacidade de produzir seu próprio alimento, tá? São os autótrofos ou autotróficos. Então, aqui, ó, no caso, os eucariontes não produzem seu próprio alimento, são multicelulares, certo? E eles dependem de outros seres para sua alimentação, ou seja, são heterotrófos. Do grego heteros, outro, e trófos, alimento. Exemplo, esponjas, polvos, aranhas, peixes e aves. Tá? Mais um reino que nós vamos ver aqui agora é o reino plant. Também são eucariontes, possuem mais de uma célula, são pluricelulares, certo? São capazes de produzir o próprio alimento pelo processo de fotossíntese. As plantas são um dos poucos, são os organismos que produzem o próprio alimento. Então, são autotróficos, do grego autos, por si próprio, e trófos, alimento. Ao exemplo aqui, músicos, samambaias, pinheiros, laranjeiras, as plantas, em geral, têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. Reino protista, pessoal, aqui, ó. Para esses e outros organismos microscópicos minúsculos que são vistos apenas com o auxílio do microscópio, que é um aparelho que aumenta, né, organismos em centenas, milhares de vezes, tá? A gente poderia observar as características. Né? De certa forma, era um grande desafio classificá-los até a década de 60, que foi onde se desenvolveu, se criou o microscópio, pois não se encaixavam em nenhum dos dois reinos de seres vivos existentes até então, que era o plant e o reino animal, certo? A classificação desses seres vivos era um único reino, ainda é muito controversa, tá? Então, ainda existe muita discussão quanto a esse reino aqui, o reino protista, tá? Muitos cientistas defendem que parece mais com planta, parece mais com animal, mas até então ainda existe essa discordância, controvérsia quanto a essa questão, né, do reino protista. Tem que falar que dividem, né, os cientistas esse reino em vários outros reinos, tá? Então, só para simplificar aqui, vamos manter aqui esse reino protista. Quando se fala de protista, gente, nós estamos falando aqui, ó, de organismos vivos unicelulares, com apenas uma célula. É o caso aqui, ó, da euglena, tá? Que é um protista autótrofo unicelular, uma única célula capaz de produzir seu próprio alimento. E algas pluricelulares. Quando eu falo de euglena, ou euglenófilos, falamos de algas, tá? Tem aqui também as algas pluricelulares conhecidas como sargaço, certo? Aqui, ó, as margens da praia, isso aqui tudo é alga. Então, os protistas são seres eucariontes, seres unicelulares ou pluricelulares, né? Apresentam as duas características. Eles não possuem um tecido verdadeiro, ou seja, as células não estão organizadas de forma que executem ou em conjunto a uma função específica, tá? Então não possuem tecidos verdadeiros. São seres que produzem o próprio alimento, tá? Ou heterotróficos, ou que não produzem o próprio alimento, como no caso dos plasmódios, trypanossomos e leishmanias, que são vermes, né? Então, estão dentro também desse grupo aqui, ó, os protistas.
Os organismos aqui, plasmódios, tripanossomos e leishmanias são organismos aqui que causam doenças no ser humano, tá? Exemplos aqui, ó, euglenas, algumas algas de plasmódios, causadores da malária. Os protistas unicelulares também são conhecidos como protozoários. O grego protos, primeiro, e zoon, animal. Então, primeiro animal. Por se considerar, na época, que eram animais primitivos. As algas podem ser unicelulares ou pluricelulares e todas são autotróficas, ou produzem seu próprio alimento, certo? E, por fim, aqui nós vamos ter, gente, ó, o reino fungi. Quem ainda nunca viu um fungo? Aquilo que nós encontramos, gente, por exemplo, que nós chamamos, nossos pais chamam de orelha de pau, isso aqui, ó, essa imagem A, é fungo. Os fungos, eles podem apresentar, tá? De forma pluricelular, com esse formato A aqui, ó, essa imagem A, ou unicelular, que é justamente a imagem B. Existe um fungo, tá, que causa uma pintinha branca nas pessoas, que nós chamamos de pano branco, tá? Que, na verdade, é um fungo que esse fungo, o nome científico dele, né, se chama, causando a doença de pitiríase, né? O fungo se chama pitiríase versicolor, tá? É o nome desse fungo que causa o pano branco nas pessoas, tá? Então, é um fungo unicelular e que ele não é visível a olho nu, mas que a gente vê o que ele causa, né, na pele da gente, ok? Então, o reino fungi, eles podem ser eucariontes, eles são eucariontes, eles são heterotróficos, eles não produzem o próprio alimento. A maioria é pluricelular, mas há fungos unicelulares, aqui, ó, exemplo de B, tá? Aqui, as células não formam tecidos, não possuem tecidos verdadeiros. Existem fungos macroscópicos, são grandes, essa imagem A aqui, ou seja, que podem ser vistos sem auxílio de instrumentos, como os cogumelos, e microscópicos, ou seja, que só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio, como as leveduras, que nós podemos ver aqui, viu? Agora aqui, ó, por fim, nós vamos ver o reino bactéria. São procariontes, não possuem um núcleo individualizado, tá? São unicelulares, podem ser autotróficos ou heterotróficos, ou seja, podem produzir o próprio alimento, como não podem produzir o próprio alimento, tá? Nós temos exemplo aqui de cianobactérias. Nós temos aqui, ó, a leptospirina, que, na verdade, aqui, ó, é justamente a bactéria que provoca a doença leptospirose, tá certo? Que é causada através da urina, o xixi do rato, ok? Então, pessoal, aqui, ó, nós vamos ter aqui, ó, uma eletromicrografia da bactéria heterotrófica, ou que não produz o próprio alimento aqui, ó. Leptospirina SP, causadora da leptospirose, que eu mencionei, que é a doença causada através da urina do rato, na contaminando a água. E aqui, ó, eletromicrografia de uma colônia de cianobactérias autótrofa anebena, tá? SP aqui. E é isso, pessoal. Bons estudos a todos. Qualquer coisa, entre em contato, que nós possamos estar sanando as dúvidas, ok? Forte abraço.